Então, vamos reiniciar os nossos encontros presenciais aqui nessa manhã. Finalmente, a gente está nesse processo de transição agora, de adaptação. A gente vai fazer um período de experimento para ver como que tudo isso aqui vai funcionar, como que os nossos encontros vão funcionar. Então, nós vamos nos adaptando ao longo do caminho. Então, vamos orar para a gente reiniciar esse momento. Vamos agradecer ao Senhor, porque alguns de nós estão aqui nessa manhã, finalmente, depois de um período aí, sem esse momento de comunhão, de culto comunitário. Mas vamos orar agradecendo ao nosso Deus, vamos orar louvando a Deus, porque nós sabemos que Ele governa todas as coisas e Ele governa a nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque nós olhamos para a história e vemos que o Senhor governa as nossas vidas, e esse governo do Senhor, ao reconhecermos esse governo, nós temos alegria no Senhor. A alegria de que nós podemos confiar em Ti, confiar de que o Senhor age em prol do seu povo, confiar em saber que o Senhor está agindo no mundo. O Senhor não se esqueceu de nós, mas o Senhor está atuante, agindo, olhando para nós e cumprindo o projeto redentor sobre a vida do teu povo. Por isso nós louvamos o teu nome e nesse momento nós queremos prestar um culto comunitário ao Senhor. Amém. Bom dia. Vamos começar louvando ao Senhor. E uma coisa que Deus falou muito comigo nesse período que a gente ficou sem poder vir à igreja presencialmente, estar com os irmãos no culto, foi que o trono dele nunca esteve vazio. Apesar de a gente estar numa situação que aparentemente ninguém tem o controle de nada, nós temos um Deus que Ele é grande, que Ele criou todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas e que governa sobre tudo. Mesmo que às vezes as coisas fujam do nosso controle, nosso Deus nunca perdeu o controle. E que nessa música a gente louve e exalte o Senhor, reconhecendo o controle de Deus, reconhecendo que Ele é sobre todas as coisas e que Ele é um Deus grande, que a nossa alma cante a Ele. Vamos colocar de pé? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor
Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Nessa próxima canção, a gente vai poder dizer que o Senhor reina sobre a história. E o ser humano já passou por muita coisa ao longo da história da humanidade. Nós já passamos por vários momentos críticos que a gente pensou que nunca iriam acabar. E em todos esses momentos, o Senhor continuou o governo da história. Céus e terra e todos estão debaixo do governo do Senhor. E isso é maravilhoso, saber que além de termos um Deus que tem o governo sobre tudo, Ele é um Deus que é próximo de nós. Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus perto da gente, Deus com a gente. Que nessa música a gente exalte o Senhor, louve o Senhor com alegria no nosso coração, dizendo que Ele é o Senhor e a verdade dEle sempre vai reinar. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e
nessa última canção, eu gostaria que todos se colocassem em atitude de oração, perguntando ao Senhor: Pai, como o Senhor quer que eu esteja depois desse tempo? O que o Senhor quer de mim na tua igreja nesse tempo? Nós precisamos, acho que mais que nunca, que um renovo do Senhor, de um fôlego novo de vida para passar por esse tempo. Longe da comunhão, a nossa vida espiritual se torna muito mais difícil. É tão bom quando a gente pode vir à casa do Senhor, a gente pode cultuar junto como igreja. Mas esse tempo, a gente não sabe exatamente o que Deus quer fazer nesse tempo. Mas o fato é que Deus parou o mundo nesses últimos meses. Ele parou o mundo. Todo mundo está passando pela mesma situação. Alguns países já têm melhoras. Nosso país está passando por uma situação difícil, um momento bem crítico, onde a gente tem perdido muitas vidas. E, diante de todas essas situações, a gente precisa clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor por socorro. Clamar ao Senhor por vida na igreja, vida nos crentes. E que nessa música, todo mundo se coloque orando ao Senhor, pedindo: Senhor, o que eu preciso mudar? De que forma eu posso servir melhor? De que forma eu posso contribuir para o teu reino nesse tempo? E no fim dessa música nós vamos dizer: Senhor, queremos ser como tu. Cristo é o nosso parâmetro. Jesus é quem a gente deve se espelhar, quem a gente deve ser parecido. E só através de um renovo do Espírito dele, para que a gente experimente a vida de Cristo em nós. Vamos louvar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Ó Senhor, quero ser como
Nós precisamos, Senhor, de um fôlego novo. Nós precisamos, Senhor, ter as nossas forças e a nossa fé renovadas em Ti. Senhor, como somos dependentes do Senhor, Pai. Senhor, como precisamos da comunhão. Senhor, como a nossa vida é tão passageira, Senhor, e tão limitada. Pai, nós pedimos um renovo da Tua parte. Renovo para esse tempo. Nós não sabemos por quanto tempo poderemos prestar culto assim, por quanto tempo isso vai durar. Mas nós confiamos no Senhor, que é o Rei da história. Confiamos no Senhor, que é o Deus soberano sobre tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca saiu do governo, nunca perdeu o controle, nunca saiu do trono. Obrigado porque o Senhor é sobre tudo. E nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor conduza a Tua igreja segundo os Teus propósitos, Pai. Faça em nós a Tua vontade. Fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia mais uma vez a todos vocês. Hoje nós fazemos o encerramento da nossa série em Esdras. O livro de Esdras fala de um tempo de restauração do povo. O livro de Esdras fala de um tempo de restauração do povo. Fala de um tempo em que o povo teve que se reconstruir. Não só reconstruir estruturas físicas, mas como se reconstruir como um povo. Teve que encontrar de novo a sua identidade. Então, em Esdras, capítulo 6, nós faremos a leitura de uma celebração do povo. Esse povo que estava se reconstruindo. Havia acabado de reconstruir o templo físico, mas eles ainda estavam em processo de reconstrução da sua própria identidade como um povo. Como nós nos encontramos hoje, nesse processo de reconstrução. Nós não precisamos reconstruir nada físico, nenhuma estrutura, nenhum prédio. Nós precisamos fazer algumas adaptações no prédio, na estrutura física, mas a maior reconstrução que nós temos que experimentar hoje é a reconstrução da nossa alma e da nossa vida comunitária. A gente tem que se redescobrir nesse tempo, redescobrir o modo de ser igreja, redescobrir o modo de ser igreja sem templos. E agora que nós estamos voltando com os encontros comunitários, redescobrir o modo de ser igreja comunitária. Ter essa vivência comunitária. Então, nós estamos em tempo de descoberta, de restauração, e nesse tempo de descoberta, de restauração, nós vemos o povo de Israel, o povo de Deus, os judeus, louvar o Senhor, celebrar o Senhor. E é isso que nós vemos lá em Esdras, capítulo 6, versículo 19 a versículo 22. Esdras, capítulo 6, versículo 19 a versículo 22, nós vemos a celebração do povo. O livro de Esdras é dividido em duas partes. Na verdade, inclusive, o livro de Esdras, ele é um livro só com Neemias. Então, Esdras e Neemias, historicamente, é considerado um livro só. Então, aí já tem uma divisão, né? Nós temos Esdras e temos o livro de Neemias. Mas o próprio livro de Esdras, ele é dividido em duas partes. Além dessa divisão com Neemias, é dividido do capítulo 1 até o capítulo 6, e em seguida aqui do capítulo 7 em diante. Então, esse texto que nós lemos hoje é o final da primeira parte desse livro.
Esdras capítulo 6, versículos 19 a 22, que diz assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Esse dia 14 do primeiro mês era aproximadamente dia 20, 21 de abril daquele ano. Então, dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios, da terra que buscaram o Senhor Deus de Israel. Versículo 22. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Até aqui, essa leitura. Esse texto é um texto que fala sobre celebração. Eles tinham terminado de construir o templo. O templo demorou mais de uma década para ser reconstruído, porque a construção foi parada, a construção foi paralisada. Então, o templo levou mais de década para ser construído, foi uma luta, enfrentaram perseguições, teve tempo que eles desistiram da reconstrução, depois Deus levantou profetas que os reanimaram a reconstruir, eles voltaram a construir, terminaram a construção, celebraram, fizeram festas, porque a construção havia se encerrado, e aqui eles celebram novamente. Eles celebram agora a Páscoa, um período depois de que haviam terminado o templo, eles celebram a Páscoa. Eles passaram décadas sem poder celebrar a Páscoa do modo como eles desejavam, do modo como eles queriam, do modo como foi estabelecido por Deus. Sem os sacrifícios lá na Babilônia, eles não conseguiam celebrar do modo adequado, a não ser lembrar do que era, do que acontecia. Então, eles não podiam celebrar aquela Páscoa, mas aqui, finalmente, eles estão celebrando a Páscoa, celebrando que estão ali juntos, juntos no templo que foi reconstruído, um novo templo, e eles estão alegres. E por que eles estão alegres? A alegria deles não é baseada no fato de que o país deles estava restaurado, porque não estava. O que eles conseguiram restaurar ali era apenas o templo. Todo o país ainda estava em ruínas, vamos colocar assim. Todo o país ainda estava caído, com a economia fraca, eles estavam sem muralhas, sem segurança. Então, eles ainda tinham muito trabalho pela frente para toda a restauração do povo e da nação. Então, a alegria deles não era baseada em que a restauração estivesse completa, encerrada. A alegria deles também não era baseada no fato de que estavam ali todos reunidos. Por quê? Porque ainda não estavam todos reunidos. Parte do povo não voltou do exílio. Apenas 1/3 do povo havia voltado do exílio até aqui nesse momento. A maior parte do povo ainda estavam lá, exilados na Babilônia, por diversos motivos. Então, aqui nesse texto, e durante a restauração do templo, ainda não estão todos aqueles que pertenciam ao povo judeu reunidos ali. Alguns voltaram para casa, que foi um marco para a história deles, um marco para a vida deles, porque eles começaram a reconstrução do templo e da nação, mas ainda a maior parte estava exilada na Babilônia ainda. O próprio Esdras viria para Jerusalém apenas cerca de 40 anos depois.
O Neemias viria para Jerusalém há mais tempo ainda para frente. Então, eles ainda tinham caravanas para vir, mais 2 caravanas ainda voltariam do exílio da Babilônia. Então, nesse momento, em Esdras 6, o povo não está completamente reunido, por isso que a alegria deles também não se baseia nisso. Mas nós vemos no final do texto em que a alegria do povo judeu se baseava neste momento. Onde diz, ali no último versículo, que eles celebraram a festa dos pães com regozijo. Por quê? Por que eles estavam alegres? Por que eles tinham regozijo? Porque o Senhor os tinha alegrado. Então, a fonte da alegria daquele povo não estava na nação, não estava na volta do exílio. A grande alegria daquele povo não estava na economia forte deles, na segurança que eles tinham nas fortificações, porque eles não tinham nada disso, não estava na saúde, não estava na riqueza, mas a alegria deles estava guardada no Senhor. E o que o Senhor fez que os alegrou de tal modo que eles conseguiram ter esse regozijo e celebrar, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo ainda com muito trabalho de reconstrução a ser feito? O versículo continua e diz que o Senhor mudou o coração do rei da Síria. Quando Esdras usa essa palavra, essa expressão, que o Senhor mudou o coração do rei, a gente pode lembrar de um provérbio que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina para onde Ele quer. Isso aqui, essa expressão serve para revelar o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. O rei, ou o imperador mais poderoso daquela época, ainda tinha o coração nas mãos de Deus e Deus o podia inclinar para onde Ele queria. E quando o povo percebe o governo de Deus sobre todas as coisas, eles se alegram. Eles viram que o mesmo Deus que inclinou o coração do rei Nabucodonosor, o rei perverso, e o rei Nabucodonosor veio a Jerusalém e destruiu o templo, as muralhas, as cidades, e os levou exilados para a Babilônia. Foi o mesmo Deus que inclinou o coração de Ciro, libertando o povo e os mandando de volta para casa. Então, ao reconhecer que Deus inclina os corações, eles estavam reconhecendo o seguinte: olha, muitos reis passaram por esses impérios, por esses reinos. O povo de Israel teve muitos reis, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, todos os maiores impérios daquela época tiveram reis. E o que aconteceu? Transição de poder. Os reis morriam, os reis sofriam rebelião, os reis sofriam golpe de Estado e acontecia a transição para outro rei. Mas quando eles percebem, olham para o Senhor e veem que o Senhor é quem inclina o coração dos reis, eles sabem que não há transição do poder de Deus. O poder de Deus permanece para sempre sobre todas as nações, sobre todos os reinos. Nós temos transição de poder no Brasil, né, pelas eleições e por outros meios, como nós tivemos, né, no último mandato. Nós temos transições de poder e de diversos modos, e desde que o Brasil se tornou república, ele já se torna república com golpes, e continua tendo golpes e impeachments e uma série de coisas. Nós temos muita transição de poder, mas nós reconhecemos
que o coração dos nossos governantes e os nossos corações estão nas mãos de Deus e Deus os inclina para onde Ele quer, ou seja, Deus governa a nossa vida, Deus reina sobre nós e nisso está a nossa alegria, no fato de que o governo do Senhor é estabelecido sobre as nossas vidas e nada pode mudar isso. Nem uma transição de poder, nem uma pandemia, doença, nem a morte. Nada pode mudar o fato de que o governo de Deus se estabelece e está sobre a nossa vida. E Deus inclina o nosso coração para onde Ele quer. É por isso que esse texto fala sobre a alegria que temos no governo do Senhor. E a gente percebe que quando nós reconhecemos essa alegria que nós temos no governo do Senhor, nós vemos alguns sinais aqui nesse texto de que essa alegria pode ser, essa alegria tem uns efeitos na nossa vida que nos fortalece. Então, a alegria que nós temos ao reconhecer esse governo estabelecido sobre as nossas vidas de Deus, ela tem alguns efeitos que nos fortalecem. Quando nós reconhecemos o governo de Deus sobre nós, nós também podemos reconhecer que as interrupções da nossa comunhão são temporárias. As interrupções da nossa comunhão são temporárias. Nós estamos retornando hoje, neste momento, com os encontros comunitários, presenciais. Mas não são todos que estão conosco aqui. Todos os membros, toda a família Cristo Rei não está reunida aqui. E nem pode, porque existem restrições por causa da pandemia. Então, nós não podemos estar, somos impedidos de estar totalmente reunidos aqui. Mas, pelo governo do Senhor, nós podemos olhar para esse momento circunstancial e reconhecer que isso é temporário, isso não é permanente. Permanente é o governo de Deus. Essas interrupções e essas tribulações que vivemos são temporárias. E nós vemos isso porque o autor de Esdras faz questão de falar para a gente que eles ainda não estavam todos reunidos. Tanto que ele repete, vamos voltar ali para o texto. Como que ele começa no versículo 19? Aqueles que vieram do cativeiro. Então, os que vieram do cativeiro, por quê? Ele fala assim, os que vieram do cativeiro. Não é porque ele estava identificando todo o povo, mas ele estava diferenciando, ele está nos mostrando aqui, olha, a maior parte do povo ainda ficou no cativeiro. A maior parte do povo não veio, não voltou com o nosso rei. Eles ainda ficaram no cativeiro. Tanto que, décadas à frente, viriam mais 2 caravanas do povo voltando para Israel. E ele repete um pouco mais para frente, falando que eles celebraram e mataram o cordeiro da Páscoa, ali no versículo 20, na segunda parte do versículo 20, para todos os que vieram do cativeiro. E no versículo 21 diz, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. Eles aqui também estão vivendo um tempo como o nosso. E eles experimentaram por décadas esse distanciamento do templo e da comunhão com Deus e da celebração da Páscoa. Então eles estavam retornando às celebrações e retornando com alegria, porque a alegria deles estava no fato de que Deus governa sobre todas as coisas. Mas eles sabiam que parte do povo, os seus irmãos de sangue, irmãos de fé, estavam longe deles ainda no cativeiro, ainda exilados. Nós hoje estamos aqui para celebrar ao Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto comunitário e estamos impedidos de
de estarmos todos juntos. Então, todas as famílias que estão aqui representadas estão divididas. Acho que não tem nenhuma família aqui completa. Todas as famílias que estão aqui representadas estão separadas. Então, parte veio. Outra parte está em casa, impedida de vir, por algum motivo, por vários motivos. Ainda há essa interrupção. Então, os que voltaram estão aqui para celebrar. Celebrar, reconhecer que a nossa alegria está no fato de que o Senhor governa nestas circunstâncias. O Senhor governa sobre as nossas vidas e o governo dele prevalece. E já que o governo dele prevalece, nós sabemos que essa interrupção, ela não é permanente. Permanente é o governo de Deus. Permanente é o governo de Deus e a condução dele sobre a história. Isso sim é permanente. Essa interrupção, doenças, pandemia e até a morte são temporárias. Elas têm fim. E isso nos alegra. Outra coisa também, quando olhamos para o governo do Senhor, que nós percebemos, é que nós podemos desfrutar da comunhão. Nós podemos desfrutar da comunhão, por isso, no texto diz que eles celebraram a Páscoa. Eles mataram o novilho, o cordeiro, para celebrar a Páscoa. E depois passaram 7 dias na festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, que era seguida da Páscoa, como uma continuidade da Páscoa. Então, 7 dias eles celebraram. E isso era comunhão. Quando foi instituída a Páscoa foi instituída na libertação do povo. A libertação do povo de Deus do Egito. Então, lá no Egito, quando eles eram escravos, Deus falou para eles: celebrem a Páscoa, matem o cordeiro, comam pão sem fermento, comam ervas amargas e passem o sangue do cordeiro na batente das portas e das janelas, porque eu vou desviar o meu juízo de vocês, eu vou passar por cima. Isso que quer dizer a Páscoa. E vocês não morrerão, porque eu saberei que ali já morreu gente no lugar de vocês, já morreu um inocente no lugar de vocês. E isso era comunhão e celebração da liberdade de Deus, a liberdade que Deus dá ao seu povo. Então veja, a primeira celebração da Páscoa ocorreu em tempo de libertação de exílio, libertação de cativeiro. E agora eles celebram a Páscoa, reconhecendo que Deus é o libertador. Deus é quem traz redenção. E a redenção de Deus também é permanente. É por isso que o texto fala também que eles estavam puros, que a liderança estava pura, haviam se purificado. Essa pureza, ela não é material, não é uma pureza física, mas é uma pureza da alma. É uma pureza espiritual. Quando falam aqui que eles estavam puros, é que eles haviam recebido o perdão do Senhor. Então, a restauração aqui está ocorrendo não apenas com estruturas físicas, a restauração aqui não estava ocorrendo apenas com a nação, apenas com o país deles, mas a restauração aqui está ocorrendo na alma. Eles estão sendo restaurados pelo Senhor, e o povo judeu é restaurado pelo Senhor, pelo poder libertador e pelo perdão libertador de Deus. Hoje nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa, mas a Páscoa já passou, a data da Páscoa anual já foi. A nossa Páscoa agora é outra. Nós celebramos a ressurreição do Senhor, e na ressurreição do Senhor temos libertação. E a nossa Páscoa hoje é a ceia de Jesus. A ceia, a mesa disposta, o pão e o vinho. Hoje nós celebramos a Páscoa, não com todos ainda, mas nós, celebrando essa Páscoa, comendo do pão e bebendo do cálice, podemos lembrar
de que Jesus é redentor, ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, e o perdão dele é restaurador. Jesus, ele trabalha para restaurar o seu povo, e essa restauração se dá dentro de nós. Jesus nos restaura a nossa alma, restaura a nossa espiritualidade, e Jesus está trabalhando pela restauração do povo. Por isso nós podemos desfrutar da comunhão com Cristo, pela mesa da ceia e da comunhão com os nossos irmãos queridos. E outra coisa que nós vemos nesse texto que a gente percebe ao se alegrar no governo do Senhor, é que essa comunhão que hoje está temporariamente interrompida, que está incompleta, a comunhão será plena. Nós temos a promessa de que a comunhão será plena. Agora eu quero abrir um outro texto bíblico de Mateus, capítulo 26, versículo 29. É quando Jesus Cristo institui a ceia e a celebra com os discípulos, atualizando a Páscoa para a ceia do Senhor. Jesus diz assim, em Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus, ele parte o pão com os discípulos. Ele pega o pão, parte, divide com os seus discípulos e diz, comam porque este é o meu corpo. Jesus divide o cálice com os discípulos, os seus 11 discípulos que estavam ali. E diz, bebam porque este aqui é o meu sangue derramado por vocês. Ele celebra com os discípulos. E ele diz, deste momento em diante, eu não celebro mais com vocês. E eu só vou celebrar, comer o mesmo pão de vocês e beber o mesmo cálice novo naquele dia, quando eu estiver com vocês, plenamente. A promessa que temos é que essa comunhão não será mais interrompida por nada. Essa comunhão e a nossa convivência não será mais incompleta. Hoje nós podemos ceiar aqui, aqueles que estão presentes, e de modo incompleto. Nós cremos que Cristo está presente no nosso meio, de modo espiritual. E na ceia, ele intensifica a sua presença, nos edificando. Mas, como nós já falamos, tem alguns aqui e outros que estão lá, assistindo, nesse momento, que não estão aqui. A nossa comunhão está, de certo modo, interrompida, ela está com muitas restrições, inclusive a celebração da ceia está com restrições, interrompida, incompleta. Mas o próprio Cristo fala para a gente nesse texto, olha, a Páscoa será celebrada de modo completo, de modo pleno, e nunca mais será interrompido. Jesus Cristo, no dia final, irá celebrar com a gente, e nós vamos poder ter comunhão plena, vamos poder nos abraçar, beijar, abraçar o nosso Senhor Jesus, se alegrar e chorar juntos de alegria, e isso não será mais interrompido. É a promessa que temos e que nos dá esperança para continuar, esperança para nos manter firmes hoje e continuar com os nossos pés firmes no Senhor Jesus e na comunhão com Jesus, porque apesar de encontrarmos tribulações nessa jornada, nós sabemos, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, que essas tribulações são momentâneas, passageiras e pequenas diante do que a gente vai experimentar
desfrutar da glória de Deus e da comunhão que nós experimentaremos na volta, no retorno do Senhor Jesus, em que Ele tornará a comunhão plena, e nós celebraremos com Ele juntos, de modo pleno, com o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor que morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e governa sobre nós porque Ele é o nosso Rei. Essa comunhão será plena. Hoje nós estamos aqui e ela está incompleta. E nós nos sentimos incompletos, mas Jesus está nos ensinando que Ele mesmo se faz incompleto, mesmo sendo Ele aquele que torna plena todas as coisas, Ele, de modo voluntário, se faz incompleto, até que Ele esteja com todo o seu povo reunido para torná-lo pleno. Jesus, Ele quer ser pleno apenas com o seu povo todo reunido em comunhão plena. É por isso que nós temos essa esperança que nos fortalece, que firma os nossos passos em Jesus. Hoje tudo está interrompido, mas nós temos a promessa de que o Senhor retornará, buscará a igreja. Não vai ter pandemia que vai impedir a comunhão com o Senhor Jesus e com os irmãos. Não vai ter doença e nem a morte, porque a morte foi derrubada na cruz. Então, nós temos a esperança da comunhão plena, do retorno do Senhor Jesus. E isso, ao olhar para isso, sabendo que o governo do Senhor conduz a nossa vida, independente do que aconteça no caminho, o governo do Senhor conduz a nossa vida para esse fim, para esse final, isso nos fortalece hoje, isso firma os nossos passos hoje, e nós podemos ter esperança e alegria hoje, apesar das tribulações. Por isso vamos nos alegrar, orar ao Senhor para que esse momento passe de um modo breve, orar ao Senhor para que a gente não precise mais experimentar essas coisas. Clamar para que a gente possa, sem restrições, participar da comunhão aqui no nosso templo. E orar para que o Senhor volte o mais breve possível. Que o Senhor retorne, porque é melhor estar com Ele. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, olhando para o governo dEle, nos alegrando no seu governo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor nos governa. O Senhor governa toda a história, toda a humanidade, o Senhor governa toda a criação. Por isso nós estamos aqui para render graças e louvar o Teu nome. E queremos olhar para esse governo de tal modo que nós nos alegremos nele, de tal modo que esse governo nos dê esperança de que o Teu governo, o Teu reino permanece para sempre. E nós sabemos aonde o Teu governo está nos levando. Nós sabemos qual será o nosso fim. O nosso fim é a comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo e com todos os nossos irmãos, junto com o Pai, com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa promessa. Obrigado porque nós temos essa esperança. E isso nos fortalece e nos alegra hoje. Por isso te louvamos. Senhor, abençoa também e cuida daqueles que estão em casa e que estão impedidos hoje de estar com a gente, por qualquer motivo. Senhor, toca na vida deles, toca nos seus corações. Que eles possam experimentar essa restauração pelo poder do Senhor, a restauração da alma, sabendo que esse momento de interrupções e restrições é temporário, pelo governo e pela soberania do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo no vídeo. Deus abençoe muito a vida de vocês. E que vocês se sintam fortalecidos na alegria do governo do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês.